Oi, gente, tudo bom? Como eu falei pra vocês no último vídeo, no meu vídeo de apresentação, eu sou mãe de duas crianças, né? Uma adolescente de 15 e o mais recente de 1 ano e 4 meses. E eu vi que muitas mãezinhas que estão grávidas e tal têm muito medo do parto e muita dúvida também. E eu também passei por isso nas duas vezes. Em uma delas, a que foi a última, foi pior, porque já tinha muito tempo do meu outro parto e tem muita informação na internet. Então eu pesquisava muita coisa e eu achava coisa boa e às vezes achava coisa ruim também, nem sempre tão boas quanto eu esperava. Enfim, vou contar um pouquinho pra vocês sobre os meus partos, os dois. Na minha primeira gestação eu tinha 14 anos, então eu tinha vergonha, eu não tenho nenhuma foto. E eu andava com camisetona larga pra esconder, enfim. Foi um parto prematuro, os meus dois foram, então foi meu primeiro parto prematuro normal. Porém, a diferença é que ele foi natural, porque não deu tempo de chegar no hospital. Nos meus 3 primeiros meses de gestação, eu vomitei muito, passei muito mal, muito enjoo, não podia sentir cheiro de fritura, de comida, e senão eu vomitava, perdi muito peso. Mas depois, com o tempo, foi melhorando. Só que quando eu tava com 8 meses, um pouco antes, né, de completar 8 meses, eu acordei um dia de manhã e senti um líquido escorrer. E eu liguei pro médico e ele falou: não, vem pra cá que a gente faz uma ultrassom e vê o que tá acontecendo. Quando ele fez, eu tava perdendo líquido. Então ele me internou e eu fiquei 1 semana internada, tomando remédios pra segurar e tomando corticoide para o pulmão do neném poder desenvolver e ela nascer, né? Bem, e uma dessas noites que eu tava no hospital, eu senti uma vontade muito forte de fazer cocô. Pra mim era isso, era uma vontade muito forte de fazer cocô. E eu falei pra enfermeira na madrugada, e ela falou: calma, não vai no banheiro, vou ligar pro médico. Ligou pro médico, o médico falou: espera, vou aí fazer o exame. Aí ele foi até o hospital e fez o exame de toque e falou pra mim assim: não, fica tranquila, seu intestino tá cheio, pode ir no banheiro, é cocô mesmo, enfim. Fui no banheiro aquele dia, alguns dias depois eu tive alta, fui pra casa ainda com uma prescrição de remédio pra continuar tentando segurar, né, pra ela poder se desenvolver até o tempo certo. Isso foi na quinta-feira. Quando foi no sábado, de sábado para domingo, no sábado lá para meia-noite, eu comecei a sentir a mesma vontade de fazer cocô. Então eu falei: não, é a mesma coisa que aconteceu da outra vez, eu vou pro banheiro. Simplificando, resumindo tudo, eu passei a madrugada fazendo força no banheiro e para ajudar saíam uns trocinhos. Então eu achava que era isso mesmo, né? Mulher tem histórico de intestino ressecado, preso, enfim. Quando foi 9 horas da manhã, eu fui no banheiro de novo fazer força lá, porque continua sentindo aquela dorzinha chata. E saiu sangue. E aí eu comecei a sentir dor, e aí eu fiquei com medo do caminho do banheiro pra cama. Eu não conseguia mais andar. Aí eu fui me arrastando até a cama, deitei e falei pro meu marido na época. E ele foi atrás de ajuda, né? A gente é jovem, não sabia o que fazia. Nisso que ele foi atrás de ajuda, eu comecei a sentir o bebê empurrar, eu comecei a sentir contrações fortes, empurrar. Mas a minha única coisa que eu conseguia fazer era tentar segurar. Eu queria segurar, porque não tinha como ela nascer ali. Eu tava em casa, eu tinha que ir pro hospital, alguém tinha que vir me socorrer, enfim. Isso minha mãe chegou. Quando a minha mãe chegou, eu tava de roupa, deitada na cama ainda, e eu sentindo empurrar. Teve uma dessas vezes, empurrou com força e saiu um monte de líquido. Na hora que saiu um monte de líquido, eu coloquei a mão
Sim, a cabeça dela já tava coroa pra fora. E eu tava desesperada, porque não tinha médico, não tinha nada, não tava preparada para aquilo. E a ambulância chegou. A ambulância chegou, o paramédico falou assim: vamos colocar ela na ambulância. Minha mãe falou: não, nem tá pra fora a cabeça. Na hora que ele olhou, ele foi lá, buscou os instrumentos dele, falou pra mim assim: Fátima, faz uma força. Eu nem fiz força, eu só tava segurando, relaxei. Na hora que eu relaxei, eu senti bluf. Ela saiu. Então eu não tive dor nesse parto. Eu tive uma madrugada de fazendo muita força, porque eu achava que eu queria fazer cocô. Minha sensação era de que eu ia fazer cocô. E ela nasceu de 8 meses, nasceu com 46 centímetros, 2,6 kg, mas com pulmão bom, tudo ok. Enfim, o meu segundo parto do Júnior agora foi pior, porque eu já tava com muito medo antes, muito medo mesmo. E meu marido tava trabalhando, eu tava assistindo televisão sozinha em casa. E eu senti alguma coisa escorrer, bem pouquinho. E eu falei, vou no banheiro olhar o que que é. Na hora que eu levantei, eu senti bluf. E eu olhei pro chão, tinha um pouquinho de alguma coisa rosa. E água, muita água. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a tremer, eu tomava banho chorando, falando pra ele que eu tava... O desespero foi tanto que a gente foi pra maternidade, chegou lá e eu tava sem os documentos, teve que voltar pra pegar os documentos. Enfim, aí a gente chegou lá por volta de meia-noite, a minha bolsa estourou às 9 da noite. Eu cheguei por volta de meia-noite e a médica fez todo o toque e eu não tinha um dedo de dilatação só. Porém, como eu estava com 34 semanas, ela falou, vou ter que te internar pra gente começar a dar corticoide pro neném, pra desenvolver o pulmão dele, e ficar acompanhando, porque se você perder todo o líquido também tem um risco pro bebê, né? Ele pode entrar em sofrimento. Então eu fui internada meia-noite. Passei a madrugada toda sem dor nenhuma, nada, não senti nada. Eles colocaram um comprimido lá dentro pra fazer dilatação, pro colo do útero poder afinar mais, porque tava grosso. No dia que estourou minha bolsa, eu tinha feito uma ultrassom e a médica da ultrassom falou pra mim ficar tranquila, porque o colo tava grosso. Então, foi uma madrugada de medo só, porque eu tava sem dor. Mesmo com comprimido, eu fiquei sem dor. Pela manhã, quando foi umas 6 da manhã, fizeram um novo toque e nada. Tava com 2 dedos. Aí a médica foi lá e introduziu outro comprimido, falou pra mim, ó, são 3 comprimidos, no máximo. Se não dilatar, a gente vai ter que fazer cesárea. E aí eu tava sem sentir dor, continuei sem sentir dor. Me fizeram ir tomar banho, ficar lá debaixo do chuveiro pra ver se ajudava e nada, eu tava sem sentir dor. Quando foi umas 9 da manhã, comecei a sentir uma dor horrível, muito forte. E nisso que eu comecei a sentir essa dor, a enfermeira queria fazer o cardiotoco. Então ela colocou tudo na minha barriga certinho e tentou fazer o cardiotoco, mas eu não conseguia, porque cada vez que vinha a contração, eu mexia, ficava chorando de dor, tava muito forte e não conseguia, porque não pode se mexer na hora do cardiotoco. E aí chamaram novamente o ginecologista da hora, o obstetra da hora, e ele fez outro toque e eu tava com 4 dedos só. Porém, na hora que ele tava fazendo toque, ele sentiu a minha contração e ele falou realmente que o neném tava fazendo muita força mesmo, mas não tinha dilatação ainda pra sair. Enfim, colocaram mais um comprimido e depois que colocaram esse comprimido, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que sofrimento.
Aí começou mesmo as contrações. E aí falaram, não, vai pro banho, fica lá 1 hora. Gente, você sentir contração já é horrível. Você sentir contração molhada debaixo do chuveiro é horrível mais ainda. Eu ajoelhava no chuveiro de dor, embaixo do chuveiro de dor, e ajoelhava, era pior. Eu queria ir pra cama. Aí a enfermeira deixou, né, eu ir pra bola. Ela falou, você não vai pra cama, você vai pra bola. Eu sentei na bola. Eu pulei 2 vezes na bola. E eu senti uma queimação enorme, enorme, enorme. E eu falei, vai nascer, vai nascer. Nisso, meu marido tava acompanhando, ele chamou a enfermeira chamou o médico, chamou todo mundo. A sala encheu na hora. Eu fui pra cama e realmente, ele tava saindo. Porém, eu tive que fazer força. E eu não conseguia, eu falava que não conseguia, comecei a chorar, tive uma crise de pânico na hora do parto. A enfermeira teve que me dar segurar assim no meu peito e falar assim, respira comigo, pra eu poder dar um choque e parar, porque eu só falava que não ia conseguir, chorava. E aí, nisso, eu respirei algumas vezes e fiz força. Na hora que vinha, eu fazia força e achava que não ia conseguir, chorava, até que ele nasceu, 12h14 do dia 18 de janeiro do ano passado. Ele nasceu com 34 semanas, 2 quilos e 100, 44 centímetros, bem pequenininho mesmo. Depois disso, eu achava que o parto ia ser a pior parte, porque todo mundo falava do parto. Mas a minha pior parte mesmo foi o pós-parto, foi o puerpério, que eu não tive isso na primeira gestação. A bebê nasceu, com 20 dias eu tava querendo quebrar o resguardo, tava saindo, tava tendo relação com meu marido normal, tava tudo normal. E dessa vez foi bem diferente, mas eu vou deixar para um outro vídeo, porque para não ficar muito cansativo. E aí eu vou falar do puerpério para vocês. Também vou falar das pedras da vesícula que eu tive que fazer uma cirurgia depois dessa gestação. Foi bem conturbado, bem complicado. Essa gestação do Júnior, né? Obrigado por vocês estarem aqui, estarem ouvindo meu relato. Comentem também. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário, faça outro vídeo. Comentem sobre vocês também, a gestação de vocês, o parto, o puerpério de vocês, o pós-parto. Se vocês acham que falta alguma coisa, pode comentar aqui também. Curte, se inscreve e beijo pra vocês. Tchau!